Então vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A ideia deste curso não é lhes passar uma técnica de leitura, mas fazer uma série de considerações, dar uma série de dicas que vão intensificar a sua experiência de leitura e, portanto, torná-la de algum modo mais rentável. No fim, o que se trata de você adquirir mais consciência do que você está fazendo quando você lê. Tá certo? Você terá proveito não só da leitura em si, do texto que você está lendo, mas do próprio ato de ler. Quer dizer, tornar esse ato menos automático e mais consciente. Bom, então a primeira pergunta que as pessoas nunca fazem é: o que é ler? Todo mundo sabe, entende que ler é uma certa habilidade que você aprendeu há muito tempo e que no começo pode ter lhe parecido até estranha, e você pode ter feito essa pergunta quando você tinha 7, 8 anos: o que é que eles estão querendo com isso? O que é esta habilidade que eles querem que eu adquira? Mas depois a pergunta desapareceu e sobrou somente o hábito automatizado. Então você voltar a perguntar o que é ler, como se você estivesse aprendendo a ler de novo, tá certo? É uma coisa que pode render alguns dividendos. Também eu devo esclarecer que tudo que eu vou ensinar nesse curso é pura experiência pessoal, não é uma técnica científica, mas eu acredito que ela pode ser útil para vocês. Então, o modo de começar isso é nos reportar a um fato que eu já mencionei em vários outros cursos anteriores, mas que hoje eu vou analisar de uma maneira diferente, que é aquele episódio relatado pelo André Mark no livro Psicologia Reflexiva, da moça surda, muda e cega, que aprende o primeiro signo, que entra na linguagem, ela já tinha 20 e tantos anos, ela até então não se comunicava com o mundo de maneira alguma, ela tinha que ser alimentada, lavada, vestida, etc., como se fosse uma coisa. E havia uma freira que cuidava dela, e um dia a freira deixou uma faca sobre a mesa, e a moça agarrou a faca. Na hora que ela agarrou, a freira tomou, e a moça então ficou muito nervosa, começou a gritar, a soltar uns sons estranhos e tal, e a freira achou que talvez ela quisesse a faca de volta. Então, ela pegou a mão da moça e fez um sinal, assim, né, passando o dorso da mão na mão da moça. A moça pegou, fez o mesmo sinal na mão dela, e daí ela entregou a faca para a moça. A partir daí se abriu toda a possibilidade de comunicação. Em poucas semanas, né, já havia todo um vocabulário de sinais, e aquela moça começou, vamos dizer, a participar da vida como um ser humano. Então, esta é, vamos dizer, a força do signo, a força da linguagem. O André Mark analisa isto no livro só sob o aspecto da definição de signo, mas eu queria encarar isso por um outro aspecto que eu não creio que tenha abordado antes. Nós perguntamos o que aconteceu exatamente neste momento. O que aconteceu ali é exatamente o que acontece quando você aprende uma palavra. O processo é exatamente o mesmo, né? Cada palavra que você aprende é o mesmo circuito que você está fazendo. Então, o que se passa exatamente neste momento? Quais são os componentes deste episódio? Então, evidentemente, o primeiro componente é o objeto que está em jogo, que é, no caso, uma faca, porque tudo que se passou ali entre a freira e a moça era em torno deste objeto e da posse desse objeto. Acontece que este signo, feito com a mão, se nós perguntarmos o que ele designava, qual era o significado deste signo, nós podemos responder: era a faca. Né? Mas era somente a faca que ela estava designando? Não, ela estava designando um desejo que ela tinha de pegar esse objeto, e estava designando esse desejo para uma outra pessoa. Então você tem os seguintes componentes: você tem o sujeito que emite o signo, que é a moça, você tem o sujeito que recebe o signo, e você tem um objeto externo, e você tem uma relação entre tudo isso. Né? Então,
mediante este signo, a moça conseguiu não somente enunciar um significado, quer dizer, se referir a alguma coisa, um significado que, por sua vez, se refere a um elemento externo, que se chama o referente, tá certo? Mas entrar num circuito de ação e, portanto, participar de uma esfera de possibilidades muito maior do que ela tinha antes. É como se dissesse que só nesse momento esta moça entrou efetivamente no mundo. Até então ela estava bloqueada em si mesma, não havia mundo para ela. Né? Não havia mundo porque toda a relação dela com o mundo era receptiva. Tudo o que se fazia não era ela que fazia, eram os outros que faziam para ela. E nesse momento ela se torna um sujeito agente pela primeira vez, aos 20 e tantos anos. Né? E isso é possibilitado por este elemento que se chama o signo, ou, de modo geral, a linguagem. Tá certo? Então, a ideia mais ou menos ingênua de que as palavras designam objetos, designam coisas, ela é um pouco sumária demais. Não seria possível você designar um objeto se não houvesse nenhuma relação entre você e esse objeto. Se esse objeto lhe fosse totalmente externo e alheio, você não teria como chegar lá. Para chegar, você precisa desse elemento chamado signo, que conecta você não com o objeto, mas com você mesmo em primeiro lugar. Quer dizer, na medida em que você repete o signo, você está se reportando à sua memória. Alguém lhe passou o signo e você se lembra do signo e se lembra da conexão do signo com o referente. Né? Em segundo lugar, você está entrando em relação com outra pessoa. Você está se comunicando com outra pessoa e você está não apenas criando uma possibilidade de ação, mas uma possibilidade de coparticipação nessa ação. São duas pessoas que participam. Na hora que ela pede que a freira lhe dê a faca, né? Você tem duas pessoas agindo de uma maneira coerente em vista de uma ação subsequente que vai afetar, então, um determinado objeto externo. Se você repara bem, todas as palavras que você aprende são assim. Elas não designam apenas vamos dizer, um significado abstrato, que está no dicionário, não designam sequer um objeto, mas designam todo este circuito. Isso também nos leva, vamos dizer, à seguinte conclusão. Durante muito tempo, os linguistas trataram de estudar a língua como se fosse um sistema, quer dizer, um conjunto de códigos que permite efetuar determinadas operações e que se fecha, por assim dizer, num sistema integral que é distinto de um outro sistema, como a língua portuguesa é distinta da língua alemã, as regras são diferentes, os sons são diferentes, e cada um desses conjuntos forma um sistema. Eu digo, ora, se a linguagem formasse um sistema por si mesma, tá certo? Ela só serviria para falar dela mesma, seria um sistema fechado. Isso quer dizer, a língua só pode funcionar na medida em que exista um mundo. Quer dizer, a presença de um mundo é o elemento fundamental nesta coisa. E o que aconteceu, vamos dizer, nesta experiência dessa moça foi justamente o ingresso dela num mundo onde se abre, vamos dizer, uma multidão de possibilidades. A partir do momento em que abriu a primeira, você já tem automaticamente a segunda, a terceira, a quarta e um número indefinido de possibilidades à medida que você vai aprendendo novos signos. Ou seja, cada signo se torna um instrumento de ação num mundo e, ao mesmo tempo, nos revela a presença deste mundo. Preste atenção que, até um certo momento, esta faca, para essa moça, era apenas uma sensação corporal que ela tinha. Né? Agora já não é, mas agora é um objeto externo com a qual ela pode entrar numa determinada relação. Não é isso? E é justamente este tecido de relações que vai compondo para nós o quê? A presença do mundo diante de nós. Do mundo inteiro que existe, nós conhecemos só uma parte pequena. Como nós sabemos que para além daquilo que nós conhecemos existe mais coisa? Tá certo? É porque nós temos, vamos dizer, esta expectativa da possibilidade de ação. Quer dizer, aquilo que eu não conheço, eu posso vir a conhecer hipoteticamente. E esse conjunto de hipóteses que estão
para além do meu alcance no momento, é o que constitui, idealmente, o que nós chamamos mundo, universo, como queira. Se a língua fosse um sistema, ela seria o mundo. E durante algum tempo, houve linguistas e filósofos que acreditaram, digamos nisso, que a língua encobre o mundo como se ela fosse uma rede. Não é isso? Tem até um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala disso aí, quer dizer, ele vê a Terra como um corpo tatuado, né, de signos, como se, vamos dizer, a linguagem então encobrisse, envolvesse a Terra. Ora, se isto acontecesse, seria impossível a linguagem se prolongar para além daquilo que já está contido nela. Então ela não nos abriria possibilidades, a não ser aquelas que já estão dentro dela. Esta ideia, ela, de certo modo, ela hipnotizou linguistas e filósofos durante muitas décadas, ao ponto de haver um linguista americano chamado Benjamin Worf, que ele acreditava que as diferentes línguas, elas moldam de tal modo a cosmovisão das pessoas que elas não conseguem pensar nada fora do universo da língua, da sua língua natal, ainda que aprendam outras línguas. Tá certo? Então você teria distintas mentalidades nacionais definidas não racialmente, mas linguisticamente de uma vez por todas. E se fosse assim, então a língua seria como uma máquina na qual você entra, e não uma máquina que você se utiliza para entrar em alguma coisa que não é ela, para entrar em alguma coisa que vai infinitamente além dela. Portanto, essa teoria, embora, né, no Brasil ainda seja levada muito a sério, né, pode ser considerada sepultada, morte sepultada. Né. A língua é um elemento do mundo, é um elemento da nossa participação no mundo real. Então, isso significa que esta análise do signo, tal como feita pelo André Marca ali na Psicologia Reflexiva, ela tem que ser complementada por uma análise laveliana, vamos dizer, da nossa presença no mundo. Como se dá esta tomada de posse do mundo que nos circunda? Ela se dá através deste contato entre duas pessoas, um falante e o ouvinte, com vistas a uma ação referente a um determinado objeto. Este é o circuito inteiro. E cada palavra que nós aprendemos é isto. É uma possibilidade que você tem de agir em companhia ou em associação com outra pessoa, em vista de uma ação a ser praticada com um objeto. Logo, logo, este objeto vai nos mostrando o que ele pode fazer e o que ele não pode. Por exemplo, uma faca você pode usar para cortar alguma coisa, mas você não pode comê-la. Não é isso? E assim por diante. E isso vai nos dando... É daí que nós tiramos a ideia de um mundo objetivo. Nós sabemos que existe um mundo real fora de nós, não porque nós o vejamos. Se nós somente o víssemos, seria impossível distingui-lo de uma visão de sonho. Não é isso? Mas nós podemos agir sobre ele e as ações que nós podemos desempenhar nele são estritamente delimitadas pelas possibilidades dos próprios objetos. Possibilidades e limitações. Não é isso? Então, isso quer dizer, em primeiro lugar, então, a nossa consciência linguística ela tem não só uma estrutura dialógica, quer dizer, sem o elemento diálogo não há língua, e basta isso para mostrar que a língua não é um sistema, porque eu posso falar com qualquer pessoa, inclusive com pessoas que não falam a minha língua, né? Eu posso tentar me comunicar com ela de algum jeito, e nesse momento eu estou claramente violando o meu sistema ou indo para além dele e tentando atingir uma pessoa que está fora do sistema. Né? Então, não só a língua tem uma estrutura dialógica, mas este diálogo se refere a algo. E este algo a que ele se refere não são só objetos, mas ações que nós podemos praticar com esses objetos. E essas várias ações, como elas são limitadas para cada objeto, que vão nos dando aos poucos a noção de uma estrutura objetiva
da realidade exterior, que é o campo onde nós podemos agir. Então, se abre ali, evidentemente, dois circuitos de possibilidades. Primeiro, havia a possibilidade de comunicação, eu posso falar com a pessoa, eu posso manifestar o meu desejo, a minha intenção, eu posso me fazer compreender de algum modo, eu posso apelar a esta pessoa, e nós juntos podemos fazer alguma coisa. Mas o que nós juntos podemos fazer está limitado pela estrutura objetiva dos objetos sobre os quais nós vamos atuar. E essas limitações também serão objeto do nosso diálogo. Eu tentarei certas coisas e direi para o outro: eu tentei tal coisa com este objeto e não deu certo, não é possível fazer isso, ou é possível fazer isso, e assim por diante. Então, isso quer dizer que a tomada de consciência da estrutura objetiva da realidade externa se dá através desta participação do ser humano na linguagem e se dá através desse diálogo dele com outros seres humanos. Daí, vamos dizer, a importância que nós damos ao depoimento dos outros, né, quanto às possibilidades de ação, quer dizer, aquilo que nós queremos fazer, por exemplo, nós perguntamos a uma outra pessoa: será que dá para fazer isso? Você já experimentou? Você sabe de alguém que experimentou? Tá certo? Então isso quer dizer que a objetividade do mundo não é só uma questão de haver esse macro objeto chamado mundo diante de nós. Tá certo? A objetividade, ela é conquistada, a noção da objetividade é conquistada através do diálogo, da participação de dois ou mais seres humanos e através das tentativas de ação. Basta você ter a consciência disso para imediatamente a sua experiência de leitura já aparecer numa outra dimensão. No instante em que você está lendo, você não está se comunicando, mas está recebendo uma comunicação. E esta é, vamos dizer, a grande dificuldade da leitura. Quer dizer, o autor não está ali presente para você dialogar com ele. E isso torna a experiência da leitura muito diferente da experiência da fala comum, tá certo? Ela é como se fosse, vamos dizer, metade da experiência da fala. Da experiência da fala amputada, vamos dizer, da resposta do interlocutor. Quer dizer que essa resposta terá que ser imaginária. E esse é exatamente o problema principal da leitura. Bom, acontece que no instante em que esta moça, que se chama Marie Hurtin, em que a Marie descobre esta possibilidade de ação através da sua interlocutora e da relação das duas com o objeto, ela não descobre só isto. Existe muito mais coisa que está por trás disso. Por exemplo, de onde surgiu essa faca? A faca não é um elemento natural, é um elemento que foi fabricado por algum ser humano. Portanto, você tem a presença de um terceiro ser humano, tá certo? Que não está fisicamente presente, mas que está presente através do objeto que ele fabricou. E ele fabricou isso para alguma finalidade, tá certo? E esta finalidade que se torna transparente a partir da hora que você descobre que uma faca corta, abre para você o diálogo com um ausente. O sujeito fez a faca para que você a usasse para cortar, e você entende a intenção dele, e você a apreende, e você a verifica, você a confirma. Está entendendo? Isso quer dizer que cada objeto em torno de nós contém, vamos dizer, uma imensidão de diálogos possíveis que estão se travando naquele mesmo momento, sem que você tenha que conscientizá-los, mas que eles estão presentes. Quer dizer, cada vez que você se refere, quer dizer, a um objeto, você tem alguma ideia de como ele veio parar ali, de para que ele serve, quais são as ações que você pode desempenhar com ele. E tudo isso, note bem, não é só uma experiência que se dá entre você e o objeto, mas no caso de objeto de produção humana, tá certo? Se dá entre você, o objeto, e o autor do objeto. Né? Vocês todos estão sentados em cadeiras, e as pessoas fizeram as cadeiras para que vocês sentassem. Tá certo? No momento que você senta na cadeira, o que você está dizendo? Eu compreendi o que você quis dizer ao fazer esta cadeira. Se eu não compreendesse, eu não saberia para que usar esta cadeira. Isso quer dizer, você não precisa lembrar que alguém fez a cadeira. Isso é implícito, tá certo? Mas o fato de você saber usar aquele objeto mostra que você entrou num diálogo perfeitamente frutífero com o autor do objeto.
Você entendeu a intenção dele e você sabe usar o objeto com a intenção com a qual ele desenhou e produziu esse objeto. Entende? Quando se trata de objetos naturais, eles não foram, aparentemente não foram feitos com um objetivo determinado. Isso quer dizer que o uso desses objetos está mais em aberto. Se você perguntar, por exemplo, para que Deus fez os leões? Será que foi só para nos comer? Pode ser, mas eu posso dar outros usos para o leão. O primeiro uso é, por exemplo, eu posso fugir dele. Então isso quer dizer que os objetos de ordem natural, eles têm, vamos dizer, as possibilidades de ação com relação a eles estão muito mais em aberto do que os objetos humanos. Os objetos humanos são feitos para uma finalidade ou duas específicas, determinadas, né? Os objetos da natureza têm, vamos dizer, um potencial de uso enorme. Por exemplo, quando inventaram os jardins zoológicos, digo, bom, você pode ganhar algum dinheiro com o leão, você põe ele numa jaula e cobra ingresso para as pessoas entrarem no jardim zoológico. Ou você pode matar o leão e fazer um tapete de leão, tá certo? Você não pode dizer que o leão foi feito com a finalidade de ser posto no zoológico, nem de virar tapete. Mas são possibilidades que existem. Tá certo? E isto caracteriza toda a natureza em torno de nós. Todos os objetos naturais têm usos em aberto, têm possibilidades em aberto. E o que nós vamos fazer com eles depende eminentemente da nossa inventividade. Mas essa inventividade é livre, é ilimitada? Fala, não, porque os objetos têm uma estrutura própria. É isso? E isto quer dizer que você não pode usá-los de qualquer maneira, não pode fazer com eles qualquer coisa, mas só um certo número de coisas. Ao mesmo tempo, você percebe que outros seres, humanos ou não, podem dar ainda outros usos a esses objetos. Não é isso? Por exemplo, um castor faz diques, pega pedacinhos de madeira e faz um dique. Você não sabe para que ele faz isso. E ele provavelmente também não sabe, mas ele faz. Então, isto é uma possibilidade que este bicho tem usado e que não é necessariamente uma possibilidade que interesse a você, a não ser que você esteja no caso de precisar construir um dique. E assim por diante, quando você vê as relações entre os animais e as plantas, por exemplo, alguns animais comem algumas plantas e não comem outras. Eles podem usar certas plantas como esconderijo ou abrigo e podem dar uma série de usos diferentes. Então, veja, o mundo inteiro é composto desses diálogos, entre seres que se intercomunicam em vista de ações possíveis com relação a determinados objetos. Mesmo objetos imateriais, como as próprias palavras, os próprios signos, também são assim. Por exemplo, quando você vai se explicar para alguma pessoa e você seleciona as palavras que você vai usar conforme o entendimento que você acha que aquela pessoa tem. Você não fala com uma pessoa adulta do mesmo jeito que você fala com uma criança, tá certo? Você não fala com o estrangeiro como você fala com o seu compatriota e assim por diante. Você não fala com o seu patrão como você fala com o seu empregado. Você tem que selecionar as palavras. E cada uma dessas palavras é um objeto e entre você e o seu interlocutor se forma uma relação em vista de uma ação possível na qual esse objeto será usado. Então, quando se vê as coisas por esta maneira, a comunicação humana começa a adquirir para você uma densidade muito maior do que tinha antes. Quer dizer, enquanto você está, às vezes, se comunicando somente na base do automatismo, você não está consciente de tudo o que está implícito, tudo que está contido nesta relação, e, portanto, você pode explorar apenas um fragmento mínimo das possibilidades que estão ali abertas. Por exemplo, é muito comum nos dias de hoje, sobretudo nas sociedades onde você tem uma crise linguística, como o caso brasileiro, evidentemente tem uma crise linguística,
onde as pessoas usam a linguagem para expressar os seus sentimentos sem ter a mais mínima ideia de como serão ouvidas. Então é como se cada um estivesse falando somente com ele mesmo. Então, predomina aí a expressão sobre a comunicação. Quer dizer, há uma expectativa de que, se eu me expressar, vão me entender, ou têm a obrigação de me entender. As coisas, evidentemente, não são assim, né? Se nós queremos efetivamente obter uma resposta dos outros, em parte nós temos que falar a linguagem delas. E para isso nós temos que saber qual é a linguagem delas, né? Portanto, isso quer dizer que o repertório de objetos e de ações possíveis que eu tenho não é necessariamente o que a outra pessoa tem. E note bem, falar é sempre entrar numa relação em vista de uma ação possível na qual será usado como instrumento um objeto. Então, o objeto tem a sua estrutura objetiva, que não tem como ser violada. O ser humano com quem você está falando, ele também tem lá a sua estrutura psíquica, a sua ordem interna, que você não tem como alterar por mágica, porque a pessoa é aquilo que ela é e você não tem domínio sobre ela. E a ação que você pretende desempenhar também tem as suas limitações, tem a sua lógica interna, tem as suas, vamos dizer, as consequências inevitáveis que se seguem de cada ação. Tá certo? Isso quer dizer que o processo de comunicação humana ele pode ir, vamos dizer, desde a eficácia máxima, onde o que o indivíduo diz é perfeitamente apreendido pelo outro, a ação a ser empreendida é compreendida claramente, não só na sua estrutura, mas também nas consequências desejadas, e a ação se perfaz, então, vamos dizer, como sobre rodas. Isto é o máximo. E existe, vamos dizer, a comunicação falhada, onde você diz uma coisa, a pessoa entende outra, a ação não se realiza, ou então se realizam duas ações simultâneas, incompatíveis uma com a outra, ou totalmente desligadas uma com a outra, e, em seguida, cada um explica para si mesmo, dá para si mesmo uma explicação diferente daquilo que aconteceu. Então, quando há uma crise linguística, é isso que eu me refiro, que as pessoas realmente não estão se entendendo e, portanto, não há possibilidade de nenhuma ação conjunta em sentido algum. Então, você lembra a famosa frase do Confúcio, que se você fosse um governante, qual é a primeira coisa que você ia consertar no país? Ele diz o sentido das palavras. É claro, porque sem isso não há nenhuma possibilidade de ação, nem mesmo na escala, vamos dizer, pessoal mais imediata, né? Quem já viu uma briga de marido e mulher sabe exatamente isso que acontece, porque cada um está falando uma coisa completamente diferente, né? E, por sua vez, as ações do outro adquirem na mente dele uma explicação diferente daquela que ele tem para si mesmo, e a explicação que você dá de si mesmo é diferente daquela que o seu interlocutor está dando de você, e assim por diante. E é uma confusão dos diabos. Não é preciso dizer que, quando isso acontece, o número de palavras em circulação aumenta, porque elas passam a valer menos e é um processo inflacionário. As pessoas falam mais precisamente porque estão entendendo menos. Não é isso? Então, isso quer dizer que, vamos retomar um pouco aí. No instante onde essa moça assume o controle do primeiro signo, o que se abre para ela é a presença do interlocutor, a possibilidade de uma ação conjunta, coerente, em vista de um objeto e das consequências pretendidas. Não é isso? Por trás esse é o modelo mínimo, né? O modelo do que é um signo? O signo é isto. Por trás do signo existe o mundo no qual isso se desenrola. Se nós fôssemos entidades isoladas, soltas no ar, sem um mundo em torno, não haveria nenhuma possibilidade de ação. No instante em que esta moça entra nessa relação objetiva com a freira, a ação que elas vão empreender
se refere apenas a um aspecto mínimo daquele objeto. Por exemplo, elas não fabricaram o objeto, elas não fizeram a faca. A faca veio parar aí, sabe-se lá como. Muito menos a moça fabricou a freira ou a freira fabricou a moça. Elas já estavam aí, portanto, você vê o imenso conjunto de causas que tinham que estar em movimento para que esta situação fosse possível. E, na verdade, essa comunicação coloca você dentro de todo este campo de ação. Isso quer dizer que qualquer ação pode ser empreendida em vista de um quadro de referência imediato, limitado, mas ele se dá sempre dentro de um contexto imensamente maior, sem o qual esse quadro não poderia existir. Isso quer dizer, quando nós limitamos a situação e dizemos, ali tinha a moça, a freira, a comunicação, o intuito de ação, a ação e as consequências da ação. Bom, já parece, isso é muito mais rico do que você dizer que a palavra designa um objeto, né? Porém, isto é imensamente pobre, porque isto é apenas uma abstração. Eu estou abstraindo este intercâmbio, esta situação, de dentro, né, do quadro que a tornou possível. Por exemplo, a freira não poderia estar fazendo isso se ela não tivesse um dia descoberto que ela tinha vocação religiosa e entrado para o convento e tomado as ordens e decidido dedicar sua vida aos doentes e assim por diante. Quer dizer, tem uma vida inteira por trás disso. Não é isso? Também a situação da moça cega, surda e muda, todo este quadro patológico não surgiu sozinho, certamente tem causas que o produziram. Sem isso ele não existiria. Então, note bem que tudo isto está presente naquele momento. E cada vez que você lê uma palavra, tudo isto está presente. Agora, isso também quer dizer que você vai, de todo o quadro do mundo, todo o panorama do mundo, você vai selecionar um pedaço em função dos seus interesses imediatos e você vai prestar atenção consciente só nesses. Mas, espera aí, e de onde vêm esses seus interesses? Por que você quer isto e não aquilo? Aí tem toda a sua vida para trás, que foi aos poucos moldando os seus interesses. Mais ainda, você pode mudar de interesse. Se você descobrir outras possibilidades, você pode querer outras coisas. E assim por diante, assim como esta moça, naquele momento, tudo que ela queria era agarrar uma faca, claro que sem pensar nas consequências, né? Com a faca eu posso cortar meu próprio dedo, eu posso furar meu olho, eu posso matar a freira, né? E posso cortar um inocente pãozinho. Mas ela não pensou em tudo isso, ela pensou somente naquele ato que lhe daria o poder de agarrar uma coisa que ela queria agarrar e que tinha escapado do seu controle. Então, na mente dela, a ação pretendida se esgotava neste ato de agarrar, de ter o poder de segurar o objeto e mais ainda, ter o poder de consegui-lo por meio de um signo. Isso para ela deve ter sido uma vitória extraordinária. Não é isso? Porém, é claro que nem todas as ações humanas são limitadas a isto. Eu posso dizer, eu quero este objeto porque com ele eu pretendo fazer isto e aquilo, e isto daí vai desencadear tais e quais consequências, e vamos chegar em tal ponto. E o conjunto desses atos que eu vou desempenhando vai compor a minha vida, e um dia eu vou morrer e vou ver que a minha vida teve algum sentido porque eu fiz as coisas em vista de tais ou quais objetivos, em função de tais ou quais valores. É possível você chegar a um ponto onde tudo o que você faz está referido a esta finalidade ou valor último. E sempre onde existe uma finalidade da ação, existe a finalidade da finalidade, e a finalidade da finalidade da finalidade. Tudo isso está sempre presente, ainda que você não preste atenção. Não é isso? Então, claro que pode haver a ação impulsiva, onde a finalidade imediata é como se fosse o fim do mundo. É a sua suprema realização, como para esta moça foi
agarrar a faca, conseguir a faca de volta e agarrá-la. Então, a moça estava realizada, porque ela conseguiu o que queria. Ela não estava pensando nas consequências seguintes. Então, vamos dizer, este tipo de encerramento do processo linguístico na sua finalidade imediata é o que vai caracterizar a ação patológica, doença mental, obsessão, etc, 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 onde aquela coisa imediata parece ser a culminação da existência. Então, por exemplo, o indivíduo que num impulso louco, ele mata o seu inimigo. Matar o inimigo é como se fosse uma apoteose. É a suprema realização. Ele não pensa, bom, e depois? Depois eu posso ser preso, eu posso me arrepender, pode acontecer mais isto, 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 mais isto. Se você pensar a vida inteira, então você deu o papel, é melhor não matar o sujeito. Ou quando você tem uma paixão mórbida, você vê a mulher do vizinho e fala, preciso comer essa dona de qualquer maneira. Então aquele momento culminante onde você vai para a cama com ela é a apoteose, é como se fosse a finalidade da existência universal. E no instante seguinte, entra o marido e te dá um tiro. Esse não estava no programa. Então, vamos dizer, esta ação obsessiva, impulsiva, ela mostra o quê? Ela mostra um congelamento do processo linguístico. E esse congelamento acontece em muitas situações não tão catastróficas, não tão letais, evidentemente. E no próprio processo de leitura, ela acontece muitas vezes. Onde, vamos dizer, a compreensão daquela palavra, daquela frase que você está lendo, é tudo. Não existe mais nada além disso. Então, é como se estivesse você diante de um texto e aquele texto é, vamos dizer, um muro do qual você não vai passar. Isso quer dizer, você não vai ter acesso às possibilidades de ação que aquele texto está abrindo. Por quê? Porque você está muito preocupado com o próprio texto. Tá certo? Então, mas isso é uma coisa que nós vamos analisar depois. O que eu quero ressaltar é que a presença de um único signo, o aprendizado de um único signo, coloca você dentro do universo. O universo não deve ser compreendido aqui somente, vamos dizer, como uma presença física que está diante de nós e dentro do qual nós estamos, tá certo? Mas é um conjunto de possibilidades de ação. E ele é isso eminentemente. Então, você vê, durante muito tempo, houve gente que acreditava que, como o nosso processo de aprendizado, de conhecimento do mundo, é uma construção interna, tá certo? Então, esta atividade de construção era, por assim dizer, livre. Eu construo o mundo do jeito que eu quiser. Todo o processo de educação brasileira é baseado nisso aqui. A construção do conhecimento, a construção social do conhecimento. Mas, evidentemente, isto é loucura, porque você só pode construir o conhecimento dentro da sua própria cabeça. Não é isso? Dentro da sua própria mente ou imaginação, se existe alguma construção, está ali, mas, ao mesmo tempo, a sua mente não é o limite, não é a fronteira última desse processo. Existe algo para além dele, que é o que você está conhecendo. Não é isso? E, mais ainda, como no processo de conhecimento você entra num diálogo com outras pessoas, existe a intenção sua, existe a intenção do interlocutor, existe a ação planejada, existe o objeto sobre o qual a ação vai incidir, existem as consequências do objeto e por trás delas existe tudo aquilo que tornou o objeto presente e que os colocou você e o seu interlocutor na situação. Em suma, existe o mundo. Então, quer dizer, existe um processo de construção do conhecimento. É evidente que ele existe, tá certo? Mas ele não é tudo. Quer dizer, o que você está construindo dentro de você são apenas possibilidades de ação já conhecidas. E essas possibilidades de ação terão de ser realizadas num mundo onde, inevitavelmente,
cada ação realizada abrirá a possibilidade de outras e abrirá consequências e assim por diante. Portanto, o aprendizado do idioma é um processo em aberto, é um processo onde você está continuamente tentando construir um sistema de relações na sua mente e esse sistema de relações está continuamente sendo diluído e ampliado pelo contato com novas coisas no mundo e novas situações. Portanto, a língua não é um sistema, mas ela é uma sistematização. Ela é a sistematização de algo que está em aberto no mundo. Você tenta fazer um sistema fechado, que você domine intelectualmente, você pode até dominar intelectualmente, mas você domina só aquilo que você já sabe. Então, nós estamos continuamente estruturando, né, elementos aprendidos que o curso da experiência vai diluindo e vai integrando em novos circuitos cada vez mais amplos e mais abertos. Tá certo? A experiência da leitura é exatamente a mesma coisa. Isso quer dizer que o que quer que você leia, assim como o que quer que você ouça, pode se esgotar para você naquela apreensão daquele significado, ou pode abrir para você uma infinidade de possibilidades de ação. Acontece que quando você lê vamos supor que você esteja lendo Aristóteles ou Platão, são pessoas que têm uma experiência do mundo imensa, imensa. Se elas passassem o tempo todo falando para você, elas não conseguiriam contar tudo aquilo que elas sabem, aquilo que elas viram, tudo aquilo que pensaram, não conseguiriam, tá certo? Então, o que você está fazendo quando você os lê é participar deste circuito de experiência deles, que vai muito além do seu. E pior, como eles não estão presentes, você vai ter que fazer isso apenas por iniciativa sua, guiado por um texto que só diz sempre um pedacinho do que o autor sabe. Então isso quer dizer que a leitura, neste caso, é eminentemente um processo de adivinhação do que está para além do texto, mas que poderia estar ali, porque faz parte do universo que lhe está sendo comunicado naquele momento. Veja, quando a moça repete o signo que a freira fez na mão dela, ela só pode fazer isso por quê? Porque a freira tinha feito o signo antes. Isso quer dizer que a possibilidade de ação foi aberta por um outro, não por você. Aquele que lhe ensina uma palavra, que lhe diz alguma coisa, ele está abrindo essa possibilidade de ação, que você pode pegar, tá certo? E complementar de algum modo. Você pode participar da ação também. Mas, inicialmente, tudo vem de fora. Ninguém aprendeu a falar sozinho. Isso quer dizer que, quando você já está com 5 ou 6 anos, tá certo? Já lhe abriram milhões de possibilidades de ação que você jamais poderia ter descoberto sozinho. Essas possibilidades de ação, elas estão no mundo, evidentemente, estão no mundo físico, mas elas chegam para você através de um negócio que se chama cultura. Quer dizer, cultura é a experiência acumulada e condensada, tá certo? Em signos amplamente compreendidos por toda uma coletividade. Você tem uma participação de um número enorme de pessoas num conjunto de signos que lhes revela, vamos dizer, um conjunto de possibilidades de ação. E as pessoas estão simultaneamente conscientes dessas possibilidades. Então, por exemplo, numa determinada coletividade, você sabe, por exemplo, que se você ficar doente, você pode ir até um hospital. Você sabe que existem certos esportes que você pode praticar. Você sabe que existem certas roupas que você pode vestir e outras que não pode. Tá certo? Você sabe que tem uma série de ações que você pode fazer e outras que não tem cabimento fazer. E assim por diante. Todos os membros da coletividade sabem de tudo isso e transmitem à criança. E a criança vai, então, ampliando enormemente as suas possibilidades de ação. E deste imenso conjunto, ela só vai chegar a praticar uma fração ínfima. Mas essa fração ínfima não faria o menor sentido para ela se ela não soubesse do conjunto de possibilidades que está em volta. Por exemplo, se você
decida, eu vou jogar futebol. Eu digo, bom, você pode decidir isso, por quê? Porque existem centenas ou milhares de pessoas jogando futebol. Né? Tem pessoas que sabem o que é isso, sabem como se faz isso e gostam disso, e vão estar em certo lugar, em certo momento, fazendo exatamente isso. Então, veja como uma decisão simples dessa depende do conhecimento de um imenso conjunto de possibilidades de ação que está sendo levado a efeito por outras pessoas. Isso tudo está presente no pensamento mais simples do ser humano, ou na fala, na comunicação a mais simples. Então, isso quer dizer, a linguagem é participação no mundo, participação ativa no mundo, mas num mundo que nós não criamos, num mundo que nós podemos alterar minimamente. Né? Se eu pensar assim, como estava o mundo antes de eu nascer e como ele vai estar depois de eu morrer, ele vai estar praticamente igual. Quer dizer, o que eu interferi é muito pouco. Alguma coisa interferir, certamente todo mundo interfere, tá certo? Mas nós sabemos que nós não criamos o mundo e que tudo o que nós podemos fazer é participar dele. Não é isso? E, evidentemente, o instrumento primordial desta participação é a fala, é a linguagem. Você vê que a maior parte das ações humanas, mesmo quando são ações físicas, elas contêm um coeficiente pequeno de ação física e um coeficiente enorme de fala. Você veja, por exemplo, vamos voltar ao exemplo, eu decido matar uma pessoa. Bom, dou um tiro nela, o tiro leva 1 segundo e no segundo seguinte ela está morta. Mas para eu chegar lá, você imagina a imensidão de palavras que transcorreram na minha cabeça. Se for uma ação que tem que ser interpretada por 2 pessoas, em vez de eu matar o sujeito, eu digo, vamos matar o fulano, a ação verbal vai ser muito maior do que o ato de chegar lá e dar um tiro no fulano. E em tudo isso é assim. Por isso que quando nós falamos assim, esse contraste, não, tem muitas palavras e poucas ações, eu falei, mas tudo é assim, isso é necessariamente assim. Onde quer que se faça alguma coisa, falou-se muito mais, evidentemente, não há como escapar. Isso quer dizer que o meio primordial da ação humana é a fala. Então, mediante a fala, nós nos introduzimos numa relação com uma outra pessoa, como no caso dessa moça e da freira, nós nos introduzimos numa comunidade, numa sociedade e na história. Qual é o tamanho da comunidade da qual nós nos introduzimos? Em princípio, é a humanidade inteira, e em princípio é o universo inteiro. Mas eu não estou consciente de tudo isto. Então, a pergunta é, até onde vai, vamos dizer, o meu horizonte de consciência e até que ponto eu sou capaz de colocar precisamente a minha ação dentro desse horizonte de consciência com uma certa clareza do que eu estou fazendo, de onde eu estou fazendo e de quais serão as implicações. Por exemplo, se eu pega um livro de Platão para ler, eu digo, você tem alguma ideia do horizonte inteiro de diálogo no qual você está entrando? Você tem ideia de quantas pessoas já leram Platão? Você tem ideia de quanto já se discutiu a respeito? Digo, se você pega, se Platão para você é somente um livro que você pega na estante e você vai ler, é evidente, você não vai entender o que está ali. Porque você está querendo entrar apenas numa relação, vamos dizer, intelectual com o objeto físico. Isto não é possível. Só existe uma relação intelectual com uma outra mente. Você pode entrar numa relação intelectual direta com um indivíduo chamado Platão? Não, você não pode, porque Platão não está presente. Platão já morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Portanto, a única coisa com a qual você pode entrar em relação ao ler Platão é toda esta tradição de discussões platônicas que vem aí há 2,5 milênios.
E na hora que você entra nisso, com a consciência de estar entrando nisso, é evidente que a sua compreensão da coisa se amplia formidavelmente. Também é claro que de tudo o que se falou sobre Platão ao longo do tempo, tem uma boa parte que é perda de tempo, uma boa parte que é bobagem, uma boa parte que foi perdida, que ninguém lembra mais, tá certo? Mas, certamente, existe também uma boa parte com a qual você pode entrar numa relação direta e que pode ser muito útil para você. Tá certo? Então, o simples fato de o sujeito ter ou não consciência de que o ato de ler é um ato de participação no universo e na cultura já modifica completamente o ato de ler. Você imagina o que seria um sujeito que nunca tivesse visto uma televisão na vida, não sabe o que é televisão, e ele liga e aparecem umas pessoas falando. Como é que ele vai se explicar para si mesmo a situação? É claro que ele só vai chegar a entender o que está se passando ali quando ele souber que existe um estúdio de televisão, que existem atores de televisão, que existem produtores de televisão, etc. Daí ele está sabendo o que ele está fazendo. Então, eu acredito que no Brasil a maior parte das pessoas que leem, elas leem exatamente como esse sujeito que liga a televisão pela primeira vez sem saber o que é. Então, por exemplo, no Brasil já fizeram quantas campanhas para incentivar o hábito da leitura? Eu digo, mas que coisa mais imbecil ter o hábito da leitura, Você lê para você saber alguma coisa, para você participar de uma atmosfera cultural maior, e às vezes você pode fazer isso sem ler, alguém lhe conta. Eu sempre preferi falar, mas por que eu vou ler o livro se tem alguém que me conte? Por exemplo, quando eu era jovem, eu tinha um amigo que era um leitor de Heidegger. 96% do que eu sei sobre Heidegger, eu não li, foi ele que me contou. Isso é perfeitamente possível. Você pode ouvir uma aula como você está ouvindo agora. Então, vamos dizer, por que desenvolver o hábito da leitura e não o hábito de buscar o conhecimento? Seja pela leitura ou por qualquer outro meio. A leitura, afinal de contas, é somente um instrumento dentro deste imenso repertório de ações distintas que é a busca do conhecimento. E digo mais, ela não é um instrumento privilegiado. Nunca foi. Ela começou a se tornar um instrumento privilegiado a partir da hora em que surgiu a indústria gráfica. Se você pensar bem, veja, René Descartes, quantos livros ele tinha? A biblioteca de René Descartes eram 100 livros, não mais do que isso. E era um dos homens mais sábios do tempo. Quase tudo que ele aprendeu ouvindo falar. Se você recuar um pouco antes, você veja, o que era lançar um livro no tempo de Platão? Como é que eles lançavam um livro? Ficava um sujeito meses escrevendo aquilo num rolo de papiro, daí reunia um monte de gente e lia aquilo em voz alta. Isso era o lançamento do livro. As pessoas saíam dali sem cópia nenhuma do livro. E o conhecimento que elas tinham era por ter ouvido. Então isso quer dizer que naquela época o instrumento fundamental do aprendizado era a fala e a audição, e não a leitura. Então, eu posso dizer, Platão acho que não tinha nenhum hábito de ler. Ele tinha o hábito de aprender. De vez em quando não tinha o autor presente, ele lia. E lia, por quê? Porque alguém lhe trazia um papiro comprado a preço de ouro, deve ser uma cópia única que eu encontrei lá, sei lá, em Vila Nhocuié, trouxe aqui para você e você lê aquele negócio. Então isso quer dizer que esse negócio de hábito de ler, isso é fetiche. Então, eu não creio que a leitura deva ser um método predominante. Se houver outros, é melhor. Quer dizer, a leitura é o último recurso. A leitura é quando a pessoa com quem você quer aprender não está presente. Mas não era muito melhor você ter ouvido aquilo
própria boca de Platão? Você imagina a diferença que está, por exemplo, o sujeito diz, bom, eu quero entrar para o cristianismo, né? Então, você vai e você experimenta, você vai na igreja do Bispo Macedo, né? Pega lá os folhetos do Bispo Macedo, etc, etc. Você imagina a que distância você está daqueles primeiros cristãos que ouviram tudo da própria boca de Jesus. Você imagina o sujeito que foi curado por nosso Senhor Jesus Cristo. Chega lá, está paralítico, Jesus Cristo, né? Levanta-te e anda e eu saio andando. Esse sujeito sabe tudo sobre o cristianismo instantaneamente. Tá? Agora você tem que passar anos lendo. Né? Primeiro você vai pegar fontes erradas, vão te ensinar tudo torto. Né? E às vezes, com muita sorte, depois de 20 ou 30 anos, você descobre o caminho das pedras. Né? Então, o que é preferível? Você ler toda a teologia cristã ou você ter estado lá com Jesus Cristo? É simples, né? Com Jesus Cristo presente, qualquer analfabeto entendia tudo na mesma hora. Falou, opa, tu é o Filho do Deus vivo, entendi já. Não precisa explicar duas vezes. Não é assim? Agora, isso quer dizer que se entramos na leitura com a ideia de ler, já entramos com a ideia errada. Você tem que entrar na leitura com a ideia de ouvir. Está entendendo? Tá rindo por quê? Não é uma coisa óbvia, depois que eu falei fica óbvio, né? Ouvir, ouvir uma presença humana que está lhe abrindo certas possibilidades de ação que no momento transcende infinitamente a sua ação física. Então, restaurar, então, vamos dizer, a presença viva, vamos dizer, do autor e saber que de tudo que o sujeito queria dizer, ele só escreveu um pedacinho. Por exemplo, eu vejo assim, eu dou uma aula de 1 hora. Transcrita, esta aula dá 30 ou 40 páginas. Quanto tempo eu levaria para escrever 30 ou 40 páginas? Uma semana, pelo menos, né? Então, isso quer dizer que toda e qualquer escrita é taquigráfica. Ela é só um condensado, um resumo, muito mal feito, mesmo no caso das melhores obras possíveis. O que está escrito não vai dar ideia perfeita do conjunto de intenções com que o autor escreveu aquilo. Você vai ter que chegar a esse conjunto de intenções por uma vivência imaginativa. Pior ainda, esta vivência imaginativa, ela é uma técnica longamente desenvolvida, e de altíssima precisão. Quando você vê, por exemplo, o conjunto das discussões que houve a respeito da obra de Platão, ou a respeito do Evangelho, você vê que existe, claro que existem pontos de divergência, mas eles são mínimos em função da concordância, quer dizer, muita gente entendeu aquilo do mesmo jeito. E tem pontos, vamos dizer, obscuros, ou às vezes insolúveis, em função do próprio fato de que a escrita é sempre um condensado e um resumo. E o autor não está mais vivo para você perguntar. Isso tem até aquela cena do filme do Woody Allen, que eles estão discutindo, na fila do cinema, discutindo Marshall McLuhan. Ele diz assim, né? Ele diz assado. Deixa eu perguntar para ele. Vai lá na fila e pega o Marshall McLuhan. O que foi que o senhor quis dizer? Daí ele explica. Se fosse assim, seria fácil. Então, isso quer dizer que esta margem de desentendimento na compreensão dos textos, sobretudo mais antigos, ela é uma fatalidade inerente às limitações da própria escrita. E elas sempre vão existir, mas o coeficiente de entendimento é muito maior. Senão, não haveria sequer a possibilidade do debate.
Quer dizer, se eu li Platão e entendi uma coisa, e você lê e entendeu outra coisa completamente diferente, nós vamos discutir o quê? Se nós estamos em desacordo sobre tudo, não é possível discutir nada. Quer dizer, para discutir alguma coisa, tem que ter uma ampla margem de concordância e alguma divergência no meio daquilo, né? Então, isso quer dizer que qualquer aprendizado de qualquer signo, então, é uma participação na experiência do mundo. A participação, que não é solitária, é sempre dialógica, necessariamente, porque mesmo quando você está absolutamente sozinho, pelo simples fato de você estar usando palavras que alguém lhe ensinou, essas pessoas estão ali, a influência dessas pessoas está ali presente de algum modo. Então, e o simples fato de você ter esta ideia, de você estar consciente desta ideia na hora que você vai estudar ou ler, já facilita as coisas enormemente. Primeiro porque torna tudo muito mais interessante do que o simples esforço de ler um texto. Isso também nos leva à conclusão de que, ao tentar compreender um texto, a atenção excessiva ao texto pode atrapalhar. Porque o que importa é o que está por trás dele. Quer dizer, a leitura é, digamos, 10% de observação do texto e 90% de adivinhação. E o bom leitor é aquele que consegue adivinhar corretamente. Uma das grandes satisfações da minha vida foi quando eu escrevi um artigo sobre o Lipozzondi, psiquiatra húngaro, e um discípulo dele, o Dr. Claude Van Rett, traduziu aquilo para a língua dele, que é o francês, ele é um belga, e levou para o Dr. Zondi. E o Zondi disse, o cara entendeu perfeitamente. E, eu não falo uma palavra de húngaro, eu nunca vi o sujeito, está entendendo? E eu não li tanto o Zondi assim, não estudei, eu tinha lido aquilo por 1 ano, 2 anos. Né? Então, isso quer dizer que eu preenchi o espaço com uma espécie de adivinhação, mas uma adivinhação harmônica. De certo modo, eu estava sintonizado com o espírito do autor. Eu entendi o que ele queria. E por que eu entendi? Porque eu participei da intenção, exatamente como Marie Autain participou da intenção da freira na hora que fez o sinal com a mão. Né? Essas duas pessoas estavam querendo perfazer uma ação juntas. Tá certo? Então, quando você afina com essa intenção, a sua leitura começa a render. E você tendo lido um pouco, você mais ou menos adivinha o que vem para diante. E adivinhar o que vem para diante é uma condição para entender o que você está lendo no momento. Quando você está assistindo um filme, né, e você vê assim o bandido saltando a janela de madrugada, enquanto a mocinha está dormindo, o que você pensa? O que vai acontecer em seguida? O bandido vai entrar ali, sentar, fumar um cigarro e ir embora? Você espera que não seja isso? Não é isso? Então, quer dizer, a expectativa é um elemento absolutamente fundamental de qualquer comunicação humana e da leitura também. Tá certo? Quando se trata da comunicação de pessoa a pessoa, bom, você sempre pode conferir se a sua intenção está harmônica com a do outro. Quando o autor não está presente, só tem um jeito, você vai ter que continuar lendo para saber se mais adiante aquela intenção chegou a se perfazer ou não. Tá certo? Mas o elemento de adivinhação está sempre presente. Tempos atrás eu li um livro, acho que foi do Gilles Payot, eu não lembro exatamente, mas ele tinha essa sugestão, de, antes de você assistir uma aula, tenta adivinhar o que o professor vai dizer. Isto ajuda, porque o que ele disser ficará mais claro em contraste ou em harmonia com aquilo que você anteviu. Agora, se as palavras vêm simplesmente no vazio e não há expectativa alguma, então não há substância de contraste e, portanto, o perfil da coisa fica mais indefinido. Tá certo? Também você pode ter a expectativa do que ele deveria dizer. Por exemplo,
quando você está ouvindo um candidato a algum cargo eletivo expondo o seu programa político. Você entende aquele programa político por quê? Porque você também tem um na cabeça. Né? Você sabe mais ou menos o que o sujeito deveria fazer ou o que ele deveria dizer. Não é isso? Por exemplo, o Brasil tem 70 mil homicídios por ano. Você espera que um candidato ou a governador do Estado ou a presidente da República chegue lá e diga, olha, eu vou fazer tais e quais coisas para acabar com isso. Mas se ele não diz absolutamente nada, né? Bom, então você entendeu precisamente o sentido do discurso dele, que é uma bela desconversa. Não é assim? Então, quer dizer, a expectativa aí é tudo. Mas essa expectativa só é possível se você tomar o livro, o texto, como um documento de cultura, tá certo? E tomar a cultura como um horizonte de ação para você mesmo, senão não é possível. Ler por ler, eu já contei para vocês o episódio, quando jovem eu morava com um sujeito que lia o dia inteiro. E um dia ele repentinamente parou e disse, me diga uma coisa, você entende o que você lê? Eu fiquei aterrorizado. Então... Então vocês entendem que esse negócio de hábito de leitura é um fetiche. Né? Eu nunca vi no Brasil alguém dizer, não, vamos tentar despertar o amor ao conhecimento. Não. Isso quer dizer, você quer o instrumento, mas você não quer a finalidade. Então o instrumento se torna um fetiche, essa é a definição de um fetiche. Né? Então, é assim, é como você descascar a banana. Você não quer comer a banana. Descasca, depois descasca outra, depois descasca outra. E um dia fala, não, isso aí se come. Fala, eu não sabia. Então, muito bem, esta participação na cultura, como ela tem sempre algo a ver com uma expectativa, como no caso, essa pequena participação desta moça tinha uma expectativa de poder experimentar aquela força, aquele poder de agarrar o objeto. Né? Toda participação tem algum objetivo a que você quer chegar. E esse objetivo tem a ver sempre com o sentido último do que você está fazendo, o sentido último da vida. Né? Então isso quer dizer que você adquirir cultura, ou você ler, etc., etc., se torna uma experiência muito mais intensa, muito mais luminosa, quando você sabe o porquê você está fazendo isso e aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar, não em termos práticos. Né? Você diz, não, eu quero estudar isso para fazer um exame, não sei aonde. Bom, então o exame é o fim, é isso? Então, não, eu quero receber uma... Tinha um sujeito que gozava muito isso. Não, eu quero ser um iniciado, né? E daí quando você chega lá, você faz os exercícios ascéticos, etc., aí você chega e recebe a iniciação. Né? Daí o cara diz, pronto, me iniciei, terminei. A iniciação era o fim. Então, isso quer dizer que a ideia do valor que justifica as suas ações, que justifica a sua vida, ela está presente em cada um desses atos. Você vê que para esta moça, o simples fato dela... Você imagina o que é você ser um vegetal totalmente inerme e de repente você poder fazer algo por você mesmo pela primeira vez na vida. Então é uma vitória absolutamente extraordinária. Né? Então isso para ela estava cheio de sentido naquele momento. E por isso mesmo ela aprendeu tão fácil, e por isso não aprendeu vários outros signos nas semanas seguintes. Né? Então, o que a fez aprender foi o desejo de viver. E o que é viver? Viver é participar do mundo. Não é isso? Então, este senso da participação no mundo é o que deve animar qualquer esforço de aprendizado que
nós façamos. E isso tende a estar presente na leitura até de uma receita de bolo. Está entendendo? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, a segunda parte vamos dedicar a perguntas. Pensem aí 2 minutos e vê as dúvidas. Professor, se a freira ela tivesse feito outro sinal com a mão. Peraí, repita porque aqui tem um som. Aqui. Sim. Se a freira tivesse feito outro sinal na mão da moça, vamos supor, tivesse apertado, aí teria falhado a comunicação, eu imaginei. Eu não sei, na verdade, ele pergunta se ela tivesse feito um outro sinal, por exemplo, dar um beliscão na mão, talvez funcionasse. Tá certo? Porque o signo ele não tem de conter necessariamente uma referência física ao objeto, ele não tem que imitar o objeto. Ele pode fazer isso, mas pode não fazer também. Né? Até hoje nós estamos na famosa discussão do Crátilo, do Platão, se a linguagem é arbitrária ou se tem alguma relação intrínseca com os objetos designados. E a discussão ali é inconclusiva, e eu creio que é inconclusiva até hoje. Quer dizer, a premissa da linguística moderna, de que da arbitrariedade do signo, que o signo é arbitrário, ela é verdadeira para um grande número de casos, talvez a maioria deles, mas há casos em que não é. Né? Se você tem sons que universalmente são repetidos nas mesmas circunstâncias, como, por exemplo, a letra M na palavra mãe e a letra B, P ou V, o F com relação a pai. Isso é universal. Né? E não é possível que seja uma coincidência, nem que tenha sido uma transmissão. Então, alguma relação entre som e signo tem. Eu tenho a impressão que o famoso livro do Fabre d'Olivet, La langue hébraïque restituée, língua hebraica reconstituída, nunca foi efetivamente contestado nem provado. Também a premissa saussuriana da arbitrariedade do signo também nunca foi provada nem contestada. Então, até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele e garanto que fui eu. Vamos dizer, no meio universitário em geral, você vai ver a arbitrariedade do signo afirmada resolutamente como um dogma. Mas isso aí é apenas uma questão de uma opinião dominante num círculo social. Então, se tivesse feito um sinal que não lembrasse necessariamente o corte da faca, talvez funcionasse. Porque você veja, eu também não sei se este gesto indicava fisicamente para a moça a faca, porque ela não tinha experimentado a lâmina da faca, apenas o cabo. Então, você pode dizer, esse foi um signo arbitrário. Parece um signo imitativo, mas ele é arbitrário. Mas isso aí coloca toda a questão, vamos dizer, se existem símbolos naturais ou não. Isso é um abacaxi do tamanho de um bonde. Eu acredito que eles existem, mas são apenas uns poucos. Em geral, os signos são arbitrários. Olá. Você falou que a imaginação tem um papel fundamental na leitura, né? Mas a minha dúvida é a seguinte. No exercício dessa imaginação, nós podemos corremos o risco de acabar muito longe do propósito do autor, né? Corremos esse risco. Então, a pergunta é: qual é o eventual prejuízo que isso nos traria, tanto do ponto de vista do nosso desenvolvimento intelectual, quanto do ponto de vista da compreensão da obra, e se existe alguma técnica ou antídoto para que a gente não desgarrasse tanto? Sim. Bom, isso aí eu pretendo explicar melhor depois, mas só para adiantar o expediente, você vê, quando você ouve uma música, ela produz em você uma sequência de emoções que se traduz, frequentemente, numa sequência de imagens. Então, você tem um equivalente onírico qualquer. Né? Esse equivalente onírico, ele traduz aquilo numa linguagem sua. Até que ponto essa linguagem corresponde com aquilo que está sendo expresso na música? É muito simples. A música é como se fosse
um sonho acordado dirigido. Né? Quer dizer, se as notas que você ouviu até aqui te produzem certas imagens, bom, as notas vão continuar. E você vai ter que segui-las. Então você vai, de certo modo, as suas imagens vão se adaptar à sequência. Está compreendendo? Quer dizer, você não está livre para imaginar qualquer coisa. Você está sonhando, tem a atividade inteiramente sua, não é do autor, não é do compositor. Ele botou somente as notas em ordem, você que está produzindo as emoções em imagem. Tá certo? Mas elas têm que seguir o que vem, as notas subsequentes, a melodia subsequente, a continuação da melodia. Então você não está totalmente livre. Então, de certo modo, a música te dirige. Um texto é a mesma coisa. Você pode ir imaginando, mas você tem que deixar que ele dirija o seu. A imagem do sonho acordado dirigido, acho que é perfeito aí. Né? Quer dizer, a imaginação, o trabalho de imaginação é você que vai fazer. Ele vai fazer livremente, mas você quer seguir aquela sequência, você está se submetendo àquela experiência. Quer dizer, você não está inventando um outro texto para colocar no lugar daquele. Mas, quer dizer, essa disposição de deixar-se conduzir é absolutamente fundamental para você ouvir uma música. Já pensou que você está lá ouvindo Beethoven e tal, mas você está compondo outra música completamente diferente na sua cabeça. Né? Ou então lembrando de uma outra música. Aí não vai funcionar. E se você está ouvindo Beethoven, é porque você quer ouvir Beethoven, você quer ouvir a música dele. Então você se deixa conduzir. Tem um lado de criatividade, tem um lado de docilidade. Assim como quando você vai dançar. Você pode fazer o movimento que você quiser, você não está sendo obrigado, ninguém está te empurrando. Tá certo? Mas você quer, né, estabelecer uma comunicação com outra pessoa. Então você, em parte, você dá um lance, mas em parte você aceita o lance dela. Esse jogo, esse diálogo de leitor e autor, isso é a coisa fundamental. Então, por isso mesmo, vamos dizer, esse deixar-se conduzir é muito importante, porque daí é como se você mesmo estivesse pensando aquilo. Portanto, você não pode, vamos dizer, num primeiro momento, você não pode ter uma atitude crítica ou de distanciamento crítico perante a coisa. Porque você primeiro precisa tomar posse do objeto que você está lendo. Tomar posse do texto, não é isso? E para tomar posse do texto, você tem que se abrir a ele e deixar que ele te conduza. E você se deixar levar docilmente. Quer dizer, a atividade crítica é depois, e ele supõe uma rememoração. Quer dizer, você vai recordar o texto e daí você vai examiná-lo criticamente. Mas, num primeiro momento, tem que ser, né, por isso que Leibniz dizia, eu concordo com tudo quanto eu leio. Mas se você não concorda, você não lê. Aí você diz, bom, e se for uma tremenda besteira? Fala, bom, você nunca pensou besteira por conta própria? Porque você não pode pensar alguma sugerida por um autor. Deixa ele botar besteira na sua cabeça e depois você elimina. Mas num primeiro momento você tem que deixar-se levar. Mas não é, vamos dizer, é um deixar levar que é ativo, como numa dança exatamente. O outro, de certo modo, ele também está te levando. Você está levando ela, está levando você. Né? Cada um dos dois está livre para fazer o que quiser. Acontece que os dois querem fazer a mesma coisa. Né? Se não quiser fazer a mesma coisa, então é melhor você ler outro livro. Você vê no caso do exemplo da Marie, as duas estavam querendo a mesma coisa. A mulher estava querendo a faca e a freira estava ensinando para ela como pedir a faca. Né? Se ela quisesse, de qualquer maneira, negar a faca para a moça, ela não faria isso. Daí, todo o berreiro da moça iria cair no vazio, não ia dar nada. Quer dizer, existe uma afinidade de intenções. Eu estou querendo lhe dizer algo e você está querendo ouvir esse algo. Né? Ouvir e reproduzir aquilo para você mesmo. É uma questão de docilidade. Agora, se a sua imaginação se sobrepõe àquilo que você está lendo, então fatalmente você vai parar de ler. Né? Isso às vezes me acontece. Eu estou lendo uma coisa e me surge uma sequência de pensamento que prolonga aquilo para muito além do que o autor poderia ter pensado. Então daí eu paro de ler e vou tomar nota do que eu pensei. Né?
Mas eu não vou dizer que foi ele que disse isso. Não, você tem que saber até onde ele te levou, até onde você se deixou levar por ele e aonde você tomou a dianteira. Isso é uma finura. A prática te mostra isso muito claramente. Mas nós vamos voltar a isso nas aulas seguintes, que para explicar isso melhor eu preciso de introduzir uns conceitos que eu não coloquei ainda. Então, note bem, esse curso não é uma arte de ler. Eu vou examinar aqui nas outras aulas, eu vou examinar criticamente o método do Adler e alguns conceitos do Padre Sertian, no livro La Vie Intellectuelle, né? Mas o meu propósito não é uma técnica, não é uma arte de ler. Eu falei como tornar-se um leitor inteligente. O que quer dizer inteligente? Inteligente quer dizer intus legere, quer dizer ler por dentro. Tá certo? E também tem intelecto, a ligação interna. Né? Quer dizer, estabelecer uma ligação interna de você com o autor, a ligação interna entre as várias palavras que ele está usando, e a ligação interna entre isto e o referente, quer dizer, os objetos mencionados, e a ligação entre as ações que você e o autor vão praticar com relação a este objeto. Tudo isso é interligado. Tá certo? Então, por exemplo, no curso do Adler, você vê que o objetivo dele é transmitir a um aluno que ele pretende transformar num cidadão consciente da democracia americana um conjunto de informações historicamente relevantes. É este o objetivo, tá certo? O meu objetivo aqui não é esse. Eu não estou formando cidadãos para a democracia americana. Né? Não estou tentando... Veja, quando ele elabora o método dele, ele tem uma certa visão da sociedade americana, uma visão da cultura americana, que é o quadro no qual ele pretende inserir este cidadão. A democracia funciona assim, assim, assado, e para você ser um bom cidadão, você precisa saber isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então ele está treinando pessoas para inseri-las numa atividade pré-existente. Não é isso? Eu não posso fazer isso porque no Brasil não existe essa atividade pré-existente. Eu não posso encaixar vocês na alta cultura brasileira porque ela não existe. Ela existiu. Então é como se você estivesse operando no vazio e você precisasse começar as coisas sem ter uma pauta predeterminada para você seguir. Então, quer dizer, você vai ter que desenvolver sua inteligência ao máximo para ela poder ser integralmente ativa, não só receptiva. Está entendendo? Então, é justamente para isso que precisa estes reparos que eu estou fazendo aqui, essas observações que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, é uma leitura muito mais profundidade do que se exigiria, por exemplo, no curso do Adler. Quer dizer, o ideal é cada linha que você está lendo, você está consciente dessa participação. Daí a coisa fica muito interessante. Você tem a participação num drama universal. Não é isso? Claro que existem dificuldades materiais, por assim dizer. Por exemplo, a dificuldade de um idioma estrangeiro. Isso é uma dificuldade puramente material, na verdade, né? Que você vai ter que vencer. A dificuldade de você ler um texto muito antigo que tem referência a elementos da época que você desconhece. Né? Essas não são dificuldades internas da leitura, são dificuldades puramente externas. E por isso eu chamo de materiais. Não é isso? Então, você colecionar, você juntar os materiais e recursos necessários para vencer essas dificuldades não faz parte do processo da leitura. Tá certo? Isso é um aporte externo que você vai ter que obter de alguma maneira. Por exemplo, você aprender a falar alemão para você ler um livro alemão. Fala, bom, isso não é a mesma coisa que você ler um livro de filosofia ou de poesia em alemão. Né? Quer dizer, os métodos que você usa para aprender alemão não tem nada a ver com os métodos que você vai usar para ler Goethe ou Hugo von Hofmannsthal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá certo? O aprendizado vai ser aquela repetição,
assimilação de esquemas repetitivos, não tem outro jeito. Quer dizer, a técnica de aprender línguas não é não é a arte de ler, né? Tem essas coisas todas que você vai ter que remover. Mas removido isso, que não faz parte desse curso, não tem nada a ver, a experiência da leitura em profundidade é uma experiência da participação num drama cultural, num drama intelectual. E isso tem que ser vivido conscientemente. E é por isso mesmo que nós temos que afastar esta coisa, esse fetiche do hábito de ler. Não é isso? Quer dizer, eu acho que é até ofensivo você vai ler Homero ou Shakespeare por hábito de ler. Você veja, por exemplo, eu não li todas as peças de Shakespeare, eu li algumas. Mas o que elas rendem na minha cabeça até hoje vai infinitamente além da leitura. E é isso que interessa. Também, você... Que falatório é esse vindo aí? Tem alguém falando de atrás? Manda calar a boca. Então, também o problema, vamos dizer, da interpretação de texto. Eu não acredito em interpretação de texto. O que se faz realmente é interpretar a realidade com a ajuda de um texto. E daí você o entende. Veja, Platão não escreveu todos aqueles livros para você entender a filosofia de Platão. Mas para você entender as coisas das quais ele estava falando. Portanto, é nessas coisas que você vai ter que prestar atenção, é lá que você vai ter que chegar, usando o texto como se fosse uma ponte. Claro que um texto pode te conduzir melhor, o outro conduzir pior, mas o teste é a realidade. Imagina que você queira fazer, vou fazer um curso de interpretação bíblica. Né? Eu digo, meu filho, isso nunca vai acabar. Não é isso? Porque cada frase da Bíblia é um símbolo condensado de milhões de situações possíveis. Às vezes muito diferentes umas das outras. Então você nunca vai terminar com esse negócio. Agora, a sua vida e a sua experiência de vida é finita. Então isso quer dizer que você vai poder interpretar tudo isso à luz da Bíblia. E não vai ser um trabalho sem fim, porque algum dia você vai morrer. Está entendendo? Então, não se trata de interpretar os textos, mas de interpretar a realidade com a ajuda dos textos, porque eles existem para isto. Se ao contrário você quer interpretar os textos, então o texto virou um fetiche. Ele virou o objeto da sua atenção. Claro que você pode estudar isso também, mas isso é uma ciência especializada, uma técnica especializada que tem a sua finalidade acadêmica, que não tem nada a ver com a nossa. Por exemplo, a análise estrutural de um texto. Eu digo, bom, você pode passar a sua vida analisando estruturalmente um texto e não saber nada a respeito dos objetos dos quais ele fala. Não é uma coisa extraordinária? Pois, a pessoa não pode falar. Quer dizer, esta coisa, vamos dizer, da abertura para o objeto, para o referente e para o mundo, esta é a coisa fundamental da leitura. Entendeu? Não é você se aprofundar no texto. Eu conheço pessoas que passaram a vida se aprofundando em texto e não sabem coisa nenhuma. Mas isso é uma perversão, é evidente que é uma perversão. Né? Esse é o sujeito que quer transar com uma camisinha sem mulher nenhuma por trás. Então esqueci, tá tudo, só faltou a mulher, vai ter a camisinha. É um fetiche, evidentemente. Né? Não leva a coisa nenhuma, não tem finalidade. Agora, para você ver, nós podemos chegar àquele nível de perversão em que, como diz o professor José Arthur Janota, ele diz, a filosofia é uma atividade com textos. Eu digo, é? Mas espera aí, mas Platão, nos textos de Platão, não está falando dos textos de Platão. Né? Ele está falando de Deus, da política, do bem e do mal. Me parece que é disso que ele está falando. Então, você prestar profunda atenção nos textos de Platão sem você prestar atenção nesses objetos, você nunca vai entender o que ele está falando. Você vê, também
este fetiche também é um fruto da indústria editorial. Não é isso? A indústria editorial vende livros, pouco importa o que está escrito dentro deles. Não é isso? Então, os textos se tornam enormemente importantes, é claro. Também é fruto, vamos dizer, da existência de cátedras universitárias dedicadas a estudar determinados textos. O professor tem que justificar a sua porca vida fazendo você prestar atenção nos textos. Não é isso? Agora, e as coisas das quais os textos falam? Elas não fazem parte do ensino universitário. Né? Elas são a vida real. Então, o que acontece? Existe uma diferença, um abismo entre o estudo acadêmico de um texto e a compreensão em profundidade da mensagem do texto. Mas essa mensagem, ela se reporta ao mundo, à realidade, e é disso que os filósofos estão falando. Né? Nenhum filósofo jamais escreveu a filosofia para que prestasse atenção na filosofia dele. Seria uma espécie de circuito fechado, né? Eu acredito, por exemplo, que o Jacques Lacan, o Derrida, escrevem para isso. Depois de você estudar anos a fio o Jacques Derrida, você conhece o quê? O Jacques Derrida. Não é isso? Ou Jacques Lacan. Porque você não tem a menor ideia de que eles estão falando. Você sabe o que, mas não o de que. Eles mesmo negam que exista um de que. Né? Eles um texto se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, etc. Então só tem texto. Então, de certo modo, eles te proíbem de sair de fora do texto. Então, é claro que é uma atividade hipnótica isso aí. Né? Quer dizer, em vez do senhor estar falando para abrir a sua mente para coisas que estão infinitamente além do discurso e da situação de discurso, ele está fechando você dentro do discurso. Isso aí é uma escravização mental. Você entra dentro disso e você não consegue sair nunca mais. E justamente isso aqui é uma das coisas que eu estou querendo evitar. Eu estou querendo ensinar a vocês como é que se evita isso. E, além disso, os textos podem ser tão infinitamente complicados que sempre tem mais uma dificuldade, mais outra, e mais outra, e mais outra, e você fica prestando atenção no texto o resto da sua vida. O pior é que tem algumas pessoas que consideram que isto é a única atividade intelectual digna. Quer dizer, é uma filologia, no fim das contas. Né? Mas é claro que isso é a completa perversão. Cada filósofo que abriu a boca, ele estava falando de alguma coisa que para ele tinha uma importância extraordinária e que ele tinha urgência de comunicar aquilo de algum modo. Então, é um problema vamos dizer, do foco. Né? Quando você olha através de uma janela, você pode prestar atenção no que você está vendo para além da janela, ou você pode ficar prestando atenção nas manchas do vidro. São duas atividades completamente diferentes. Então, eu entendo esses textos filosóficos como se fossem janelas, tem alguma coisa que está indo para além deles. E se eu conseguir, através da imaginação, acertar o meu foco no que o sujeito está mostrando, no objeto do que ele está falando e na ação que ele tem em vista, ação, no caso, uma ação intelectual, então eu o compreendo em profundidade, mesmo que eu o leia pouco. Tá entendendo? Quer dizer, você leu, por exemplo, você leu um texto de Platão com essa profundidade, os textos seguintes vão ser infinitamente mais claros para você. Agora, se a sua atenção se volta para o texto, os problemas de interpretação de texto não têm fim. E eles não têm fim justamente porque o texto nunca é completo. Todo texto é imperfeito, incompleto, fragmentado, por definição. Mesmo se pegar a obra mais bem acabada, mais formal que você possa imaginar, ela ainda é fragmentária e imperfeita. Quer dizer, o mundo dos objetos a que ela se refere é infinitamente maior. Então, você tem essas várias formas de fetichismo. Né? Se é com as criancinhas, você diz para elas adquirir o hábito de leitura
E se é com pessoas já adultas no curso universitário, você ensina a fazer análise de texto e assim por diante. Agora, eu digo, e o objeto? Ele nunca aparece. E pior ainda, quando você está, por exemplo, você está lendo as Confissões de Santo Agostinho. Bom, é quase impossível você ler as Confissões de Santo Agostinho sem você estar fazendo uma confissão também comparando com a dele. Não é isso? Mas você pode estudar o texto de Santo Agostinho o resto da sua vida sem nunca perceber isso. Então, você vê, eu já comecei esse curso mostrando que mesmo nessa experiência muito simples dessa moça com a freira, essa experiência já abria para o mundo inteiro. E é essa abertura que é, vamos dizer, a finalidade da conversação, do estudo, etc, etc. Qualquer coisa que você diga se refere a coisas que vão para além das palavras. Né? Eu peço aqui para a Roxane, me dá um cafezinho. Você percebeu, não tem uma garrafa de café ali? Alguém fez o café, trouxe o café. Tudo isso aconteceu fora do meu discurso. Se não existisse isso, eu dizer me dá um cafezinho não significa nada. Aliás, põe um pouquinho mais. Então, essa coisa, vamos dizer, quando eu era jovem, eu ajudei uma amiga minha a traduzir alguns livros de linguística. Ela era tradutora, trabalhava para a editora Perspectiva, ela tinha umas dificuldades, e vinha lá e eu ajudava ela. E era tudo assim, era Júlia Kristeva. O melhorzinho, o menos insuportável era o Noam Chomsky, por incrível que pareça. Mas eu comecei a ficar bravo com aquilo. Falei, pô, esses caras eles querem nos meter dentro desta coisa aqui. Isso aqui é uma arapuca, você entra aí e você não consegue sair mais. Isso não é apenas um erro, isto é uma maldade. Quer dizer, o que é educação? Não é o ex do ser, é levar para fora? Quer dizer, quando você começa, você é necessariamente um idiota, um idios. Quando você vê um bebê, o bebê só presta atenção nele mesmo, ele nem enxerga direito a pessoa que está em volta, ele está interessadíssimo na barriga dele, no pé dele. Quando chega no pé, quer dizer, já é um universo, né? Descobrir o pé, fica pegando o pé. Né? Então, já é um objeto externo para ele. Né? E aos poucos ele vai abrindo para o mundo. Ele já está dentro do mundo desde o início, só que ele não sabe disso, ele vai ficar sabendo aos poucos. Eu digo, isso é educação. Agora, fechar o nego nele mesmo, no texto, é torná-lo um idiota, é fábrica de idiota. Então, vamos dizer, eu não tenho uma técnica pronta para essas coisas, mas eu tenho essas dicas que vão preservar vocês de muita atividade inútil. Né? Diga. Então, assim, pelo que você falou, digamos assim, em termos de emprego do tempo, no estudo, na leitura, então, para cada 1 hora de leitura, seria necessário 4 horas, 3 de reflexão, assim, fazendo uma às vezes, mas... Às vezes a atividade imaginativa é imediata. Nem todo livro permite isso, mas alguns permitem. Por exemplo, quando tem certos romances, quando você lê, aquilo é como se fosse um cinema que passa na sua cabeça imediatamente. Não dá, se lê Stendhal, você enxerga o que ele está falando. Né? Outros não é assim, você vai precisar fazer um esforço, rememorar a coisa. Né? Isso varia de livro para livro. Alguns também não, para alguns é imediato. Não é isso? Outros não, outros você só vai entender no dia seguinte. Né? Porque aí é uma questão, vamos dizer, do dom literário do filósofo. Nem todo filósofo é um grande escritor. Não é isso? Quer dizer, se ele for, além de ser um grande filósofo, um grande escritor, bom, então a visualização da coisa é muito mais fácil. Em outros casos, não. Em outros casos, a coisa está meio em código. Né? Quando você lê Edmundo Husserl, aí é assim. Você lê 5 linhas, eu falei, agora vou ter que pensar até amanhã, vou ter que remontar essa coisa na minha cabeça de novo, até eu ver do que ele está falando. Mas...
Depende da afinidade pessoal. Para mim não é. Para mim o Lila Velha é imediato. Né? Mas também depende de você ter a referência cultural que ele tem. Está entendendo? Porque se você lê os livros que ele leu, né? Conhece as pessoas que ele conhecia, fica mais fácil. Não é isso? Por exemplo, o Louis Lavelle, como todo francês, 99% dos livros que ele lê são franceses. Não é isso? De vez em quando ele faz essa concessão, lê um livro na língua estrangeira. Não é isso? Então, se você está acostumado a ler filosofia francesa, você sabe do que ele está falando imediatamente. O que ele está falando para um público treinado nisso. Se não é o caso, eu acho que a maioria no Brasil não é hoje, o pessoal não lê mais os livros franceses, lê tudo que vem da América. Então, o contexto linguístico é outro. Né? Mas, por exemplo, o Husserl, eu não sou capaz de ler o Husserl em alemão. Não dá. Então, eu tenho que me apoiar numa tradução. Né? Então, aí já tem uma segunda dificuldade. Mas, as coisas... O Husserl não era um sujeito que pensava assim linguisticamente, ele era um matemático. Então, a linguagem dele é assim, no altíssimo nível de abstração, quase irrespirável. Então, se é abstração, então você vai ter que construir os conceitos. É como assim? Como é que você estuda um livro de geometria? Você não estuda com lápis e papel na mão? Ninguém vai conseguir aprender geometria só pela imaginação. Você vai ter que desenhar. Né? O Husserl é a mesma coisa. Você tem que desenhar de algum modo. O próprio Aristóteles é uma coisa dificílima de ler, porque aquilo não é um texto, aquilo é um rascunho de um texto. Então, de certo modo, você tinha que imaginar, né, o que ele explicou partindo desse rascunho. Certamente a explicação tinha muito mais coisa do que tem no rascunho. Então, ali até eu disse no meu livro sobre Aristóteles, eu disse, Aristóteles, em grande parte, a leitura é adivinhação mesmo. E você tem que completar o que Aristóteles está dizendo. Senão você não entende o que ele está dizendo. Você tem que tentar fazer as coisas daquela maneira. Né? É como uma pauta de música. Né? Se você é o Mozart, né? Você vê a pauta e a coisa já toca na sua cabeça, mas em geral as pessoas não são assim, você vai precisar tocar num pianinho para saber o que é, né? Então é isso. Mais perguntas? Só mais uma. Com relação à da expectativa na leitura, isso, sob certo aspecto, não entraria um pouco em conflito com aquela ideia de suspension of disbelief? Não, isso é a suspension of disbelief. Quer dizer, a suspension of disbelief consiste naquilo que eu estava dizendo de você se deixar conduzir. Você não sabe onde ele vai chegar, mas você confia nele e deixa ele levar você. Portanto, o seu fluxo da sua imaginação, das suas ideias, tal, vai seguindo o que ele está dizendo. Se você tiver que, por exemplo, eu vou ter que parar de ler e agora pensar um pouco. Pode acontecer de você ir parar longe do texto, mas depois você vai voltar no texto. Então você sabe de tudo aquilo que você pensou nesse ínterim, o que se aproveita para a compreensão do texto e o que é outra coisa. Quer dizer, esse deixar-se conduzir é exatamente a suspension of disbelief. Quer dizer, eu não estou julgando a coisa, não estou contestando, eu estou apenas acompanhando e revivenciando aquilo. Agora, existem textos que são tão ruins que eles não permitem que você faça isso. Né? E hoje em dia no Brasil isso é muito comum. Quer dizer, você não consegue acompanhar o indivíduo porque ele não se acompanha a si mesmo. A mente do cara é fragmentária. Né? Ele não tem continuidade no que está dizendo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra, embora ele pense que tem. Então, quando isso acontece, você pode ter certeza, o livro é muito ruim. Quer dizer, você está... existem textos que eles são expressões do estado de inconsciência. Quer dizer, é uma máquina de falar que está desligada de uma máquina de perceber. Certo? Então o cara percebe uma coisa e diz outra, isso é, o negócio da paralaxe cognitiva é isso.
O sujeito está percebendo uma coisa, mas ele não consegue verbalizar o que ele percebe, então ele verbaliza outra, ele se deixa levar pelo automatismo da linguagem. Então, é claro que você não consegue acompanhá-lo, porque ele não está se acompanhando também. Isso acontece. Diga. Eu estou pensando o seguinte, com relação a esse processo imaginativo que a gente precisa compreender a obra, enfim, tem que, você teria como explicar isso melhor, se seria, por exemplo, necessário ter um conhecimento prévio da biografia do autor, ou alguma coisa assim, para entender o que é que ele está, sobre o que é que ele está falando, como é que ele vê aquela realidade. Tá? Não, o que você precisa é você saber algo do objeto do que ele está falando. Se você não sabe nada, se é um objeto que você só está conhecendo pelas palavras dele, aí fica difícil. Você tem que ter um ponto por onde você pega, como a Marie Hortin precisava ter a faca presente. Né? Então, o objeto do qual ele está falando, quer dizer, o referente, ele tem que existir para você fora do texto. Isso sim. Agora, precisa conhecer a biografia do autor? Às vezes sim, às vezes não, mas não pode ser uma coisa essencial. Eu digo assim, porque para conhecer essa realidade da qual ele está falando, porque ele tem vamos dizer, ele tem uma opinião a respeito, às vezes tem o mesmo tema, um autor diz uma coisa, o outro diz outra. Então, eu tenho que fazer esse processo imaginativo. Então, como é que se dá para eu chegar na realidade em si? Né? Isso é uma verdadeira maravilha, porque você vai ter que olhar essa mesma coisa, supondo que estão falando do mesmo objeto, por aspectos diferentes. Os quais aspectos todos existem. Não é isso? Quer dizer, se alguém viu dessa maneira, e o cara não está louco, ele não é um idiota, então certamente aquilo que ele está falando existe. E daí vem um outro cara e fala outra coisa completamente diferente, da qual também existe. E depois vem um terceiro e fala outra coisa, fala, bom, isso aí, para Aristóteles, isso aí é que é, vamos dizer, a coisa mais preciosa que tem. Porque você, partindo dessas contradições, é que você pode chegar a perceber algo do objeto que está para além delas. Por isso que Aristóteles diz que o conhecimento a pesquisa começa com o repertório das opiniões dos sábios, as quais são necessariamente divergentes. Se fosse a mesma opinião, não haveria uma coleção, haveria apenas uma. Então, existem visões diferentes, tá certo? E essas visões, você vai ter que compará-las, né, usando o sistema das categorias. Quer dizer, em que categoria o sujeito está predicando? Ele está falando da essência, da qualidade, de um acidente, etc, etc. E daí você vai nivelando, botando como se fosse várias escadas, tá certo? As várias afirmações e vendo que às vezes aquilo que parece uma contradição não é. Um está falando de um aspecto, outro está falando de outro. Qual é o aspecto? Qual é a diferença desses aspectos? Na hora que você faz isso, você já passou para além das opiniões e você está tentando montar a estrutura do próprio objeto. Né? Quer dizer que o acesso ao objeto se faz através da contradição entre as várias visões que é possível ter dele. Pode ser que a visão que você chegue no fim seja até indizível, você não consegue explicar, mas algo você está vendo. E você está vendo algo que está para além dos vários textos que você leu. Por exemplo, agora mesmo eu exemplifiquei isso. Quer dizer, eu parti de um exemplo que eu encontrei no livro do André Marc, que ele analisa para explicar a noção de signo. E depois o que eu fiz? Eu fiz uma análise laveliana disso aí. Quer dizer, a experiência da presença no mundo, que é um assunto do qual o André Marc não está falando. Essas duas coisas são diferentes, mas eu posso articular uma e outra e perceber que naquela experiência relatada pelo André Marc está presente já esse elemento da presença no mundo. Então, isso não está nem num texto nem no outro, fui eu que percebi a conexão. A gente sempre faz isso. É aí que entra aquela história da leitura sintópica que o Adam fala. Pode ser, você pode usar aquilo como subsídio. Note bem que a leitura sintópica é você colecionar várias opiniões de várias pessoas, autores clássicos, sobre um determinado assunto. Mas a perspectiva do Adler é mais uma discussão que visa a
vamos dizer, harmonizar, tirar alguma conclusão. E nós não estamos falando disso aqui. Né? Não se trata de você discutir a coisa. Trata de você chegar ao objeto. Portanto, é algo que diz respeito à sua percepção do objeto e não à opinião que você vai emitir depois a respeito. Está entendendo? Então, muitas vezes a ideia da discussão, do debate, etc., ela é muito prematura. Você precisa ter um trabalho interior primeiro, quer dizer, um trabalho de percepção. Mesmo que você não consiga explicar nada. Então, eu sei que para cada coisa que eu estou lecionando, que eu estou explicando, existem 1000 outras que eu não conseguiria explicar. Mas que eu sei de alguma maneira, eu sei para mim. Não é transportável ainda. Né? Tá, agora eu digo a parte transportável, a parte que eu posso expressar, o resto não posso. Então, você ter esse repertório de percepções é o que vai dar, vamos dizer, a riqueza da sua personalidade intelectual. Né? Quer dizer, essa riqueza se mede por aquilo que você não consegue explicar, por aquilo que você sabe, mas que está para além da sua capacidade linguística. Agora, tem nego que em 10 minutos ele fala muito mais do que ele sabe. Não é isso? Não é uma qualidade invejável. Todo o método do Adler tem esse problema. O método do Adler é todo voltado para a finalidade social. Isso criar um bom diálogo eficiente entre bons cidadãos da democracia americana. Eu acho altamente louvável, só que isso no Brasil não existe. Então, nós podemos seguir. Eu mesmo comecei a aprender as coisas seguindo o método Adler. Mas eu estava ali participando como cidadão imaginário de uma democracia imaginária. Eu olhava em torno e eu não via nenhuma discussão daquele tipo em volta. Isso aí, nos anos 50, 60, imagina hoje. Naquela época já não tinha essas discussões. Eu falava, vou discutir isso aqui com quem? Então, por exemplo, se eu levanto uma questão sobre a existência de Deus, ou a existência do mundo externo, etc., etc., bom, isso aí, no máximo, faz parte de uma disciplina acadêmica que os caras estão estudando lá para tirar um diploma, não sei do quê. Não é um assunto que tem importância em si mesmo, importância vital para ninguém. Não é isso? Para mim tinha importância vital, mas eu não encontrava mais ninguém para quem aquilo fosse um negócio importante em si mesmo. Só era importante em vista de algum exercício profissional. Então eu falo, bom, mas onde é que eu vou discutir essas coisas? Então eu imaginava, por exemplo, né, aquele instituto que eles montaram para fazer o negócio do Adler, centenas de cidadãos tomando conhecimento ali de Platão, de Aristóteles, e discutindo aquelas coisas apaixonadamente. Né? Eu falo, mas isso não tem no Brasil, meu Deus do céu, então eu tenho que fazer tudo pela imaginação. Só que essas coisas não existem no Brasil, mas o Brasil existe. Existe uma sociedade brasileira, nós estamos dentro, e vocês estão dentro, eu não estou mais. Vocês estão dentro dela. Não é isso? Então, o trabalho que nós temos que fazer, ele tem que ser adaptado para esta finalidade. A finalidade principal é a seguinte: você sobreviver intelectualmente dentro de um meio hostil. Né? Sobreviver primeiro. E depois, se possível, você agir. Mas, como dizia o meu professor de artes marciais, Michel Weber, antes de aprender a bater, é preciso aprender a apanhar. Não é isso? Então, assim, apanhar, subentendendo, apanhar sem cair. Né? E sem sair correndo. Então, na hora que parou de doer as porradas, né? Então aí você pode passar para a etapa seguinte, que é de você reagir, fazer alguma coisa. Mas a sobrevivência intelectual nesse meio é uma coisa difícil e ela se obtém através, vamos dizer, da concentração intelectual. Por isso é que você ficar algum tempo, ter com quem dialogar, pode ser útil. Não na situação americana, mas na situação brasileira, sim. Vivo nessa solidão. Durante algum tempo isso pode ser muito bom porque vai dar essa concentração. Você vai criar um mundo, um diálogo interno, um mundo, né, de ideias, de dramas, de dificuldades, de problemas que é seu. E isto é a sua personalidade intelectual já. São aqueles pontos que para você são importantes, que para você representam o sentido da sua vida. Né?
Então isso quer dizer, quando você começar a participar de um diálogo externo, você já é alguém. Você não é um cara que chegou e teve uma ideia na hora e está falando a primeira besteira que lhe aparece na cabeça. Você tem uma consistência interna, você já é uma personalidade intelectual. Então o que você fala tem algum peso. Então isso aí é o que falta muito no Brasil. A pessoa não tem vida interior no Brasil, é tudo externo. Você está entendendo? Até filosofia é externo, pô, né? Então, você pega no Brasil, o sujeito escreve um livro, ele tem menos trabalho para escrever o livro do que para fazer as pessoas falarem do livro dele. Não é isso? Ah, tem que visitar o fulano, tem que puxar o saco do ciclano, tem que ter uma noite de autógrafos. Quer dizer, a produção é tão importante, né, que o espetáculo mesmo perde importância. Então é claro que isso é uma situação perversa que não pode continuar assim. Nós temos que necessariamente educar, criar pessoas que tenham uma consistência, que tenham um mundo próprio. Né? Daí, quando começar a abrir a boca, fala, bom, aí o diálogo vale alguma coisa. Né? Porque essa pessoa, ela sabe algo, ela experimentou, ela viveu, né? E o outro também. Então vocês têm que trocar. Senão entra naquele negócio que falava o Daniel Brilhante de Brito. O fulano me convidou para trocar umas ideias com ele, mas eu não fui não, porque eu ia sair perdendo na troca. Então, é claro, essa solidão, ela é boa durante algum tempo, não pode ser a vida inteira, não, senão você fica doido. A questão de memorização, porque assim, a memorização está totalmente ligada com a imaginação, certo? Sim. Então, como trabalhar melhor essa memorização? Porque às vezes você lembrar de certas partes do livro é um pouco complicado. Bom, dificilmente você vai ter que decorar um livro inteiro, é isso? Mas eu vou falar disso numa das próximas aulas, quando a gente falar da poesia. No caso da poesia, decorar é muito importante, como música. Se quando terminou de tocar a música você não lembra mais dela, ela não funcionou. A música, ela mexe com você quando ela se integra de algum modo no seu imaginário e ela se repete na sua mente. É? Mas isso aí já talvez a aula de amanhã a gente mexa com isso aí. Tá bom? Tem mais pergunta? Se não tem, então acabou. Voltamos amanhã.